Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou o Mário Fernandes. E eu sou o Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. O Papo Pro é uma produção da TMD com oferecimento de RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede o espaço para gravar esse programa, LM Empório, Imobiliária Cavalcante, Mateus Pet Shop e Açaí do Neto. Nosso convidado de hoje tem 28 anos, é formado pela Pontífice Universidade Católica da Argentina desde 2021 e atende aqui em Tailândia desde 2024. E vocês vão me permitir agora ler o currículo dele de tão extenso. Também é graduado em Longevidade Humana, Medicina do Esporte, Medicina Funcional Integrativa e Suplementação Pediátrica Funcional Integrativa. Nosso convidado de hoje é o Dr. Mário Lorenzoni. Seja muito bem-vindo. Boa noite Maurício, boa noite Mário. Queria agradecer pelo convite para estar apresentando um pouco do meu trabalho aqui na Medicina Funcional Integrativa no nosso município de Tailândia e respondendo algumas dúvidas aqui que a gente tem sobre essa área, que é uma área relativamente nova dentro da medicina. A gente que agradece a tua disponibilidade e a gente tem certeza que vai ser um episódio muito produtivo e vai tirar bastante dúvidas do pessoal. É isso aí. Bem legal. Meu irmão, conta pra gente o que é a medicina integrativa. Então, a medicina integrativa, sendo um pouco redundante, é uma medicina que ela integra diversos tipos de terapia, buscando aqui a prevenção, a promoção e o tratamento, inclusive, aqui de algumas doenças ou de predisposições aqui que o paciente possa ter, dependendo do histórico pessoal ou, inclusive, do histórico familiar aqui. Mário, conta pra gente o seguinte, tu deu pra gente uma definição do que é a medicina integrativa, mas assim, na prática, qual é a principal diferença entre a medicina integrativa e o que a gente pode chamar de medicina tradicional, se é que eu posso chamar dessa forma? Sim, a principal diferença entre a medicina integrativa é uma abordagem mais holística do paciente. O que é isso? Ver o paciente em todos os âmbitos, além da doença. Por exemplo, na medicina tradicional, muita gente espera que o paciente chegue até nós já com uma doença para que a gente passe o tratamento e assim seja, digamos assim, o acompanhamento desse paciente. Já a medicina integrativa busca, mediante práticas integrativas, seja ela por, enfim, estilo de vida, mudança de estilo de vida, acrescentar fitoterapias ou algumas outras práticas que vão auxiliar a, inclusive, não só tratar a doença, mas prevenir algumas condições que esse paciente possa ter, mediante aqui a cultura do paciente, o histórico familiar, como esse paciente dorme, o que esse paciente se alimenta, como esse paciente se movimenta, do que ele trabalha. Então, basicamente, a gente tenta escutar e ouvir tanto a parte emocional aqui do paciente, a parte psiquiátrica, que hoje conta bastante aqui, para tratar qualquer doença, né? Não apenas as doenças aqui no âmbito psiquiátrico, nesse caso, mas para ter um sucesso nesse tratamento aqui, buscando tratar de uma forma integral esse paciente e muitas das vezes não só o paciente, mas senão todo o entorno desse paciente, que pode prejudicar aqui em relação ao tratamento da condição que tem esse paciente. Uhum. É interessante. E dentro das graduações que o Mário citou no início, creio que uma do que tem a maior procura dentro da parte do seu consultório é a parte de emagrecimento. Conta pra gente que esse é um assunto que me desperta muito interesse. Então, Maurício, sobre emagrecimento, eu sempre falo, o emagrecimento muitas das vezes pode não ser a principal queixa do paciente, mas em 80% mais ou menos dos meus pacientes está lá essa queixa. Durante a anamnese ou em alguma das queixas que inicialmente aqui na consulta eu pergunto por que o paciente me procurou. Por exemplo, o paciente inicia, eu entrei na menopausa ou eu acho que estou com falta de vitaminas, mas eu também quero emagrecer. Então, assim, de fato, hoje em dia, a procura aqui para o emagrecimento se tornou aqui cerca de 80% dos pacientes que eu recebo todos os dias no consultório. Uhum. Tá. Vai. E me diz mais uma coisa a respeito do emagrecimento. Tu pode me dizer que tem tem uma explicação para essa busca constante para o emagrecimento, se a internet influencia a respeito? Hoje a gente vê que tem um padrão de beleza. O que traz hoje o cidadão tailandêse a buscar tanto essa questão do emagrecimento? Então, Maurício, eu acredito que diversos fatores aqui influenciam. Obviamente,
tem um peso muito grande, uma importância muito grande. As nossas informações que nós temos hoje aqui na mão, né, no caso no telefone, a gente encontra sempre alguém falando sobre emagrecimento, contando uma história, o que desperta uma certa curiosidade de alguns pacientes. Só que uma crescente que eu vejo aqui é o paciente buscando melhorar assim a qualidade de vida dele. Geralmente chegam pacientes para mim, eu tenho meu pai que é obeso, está sofrendo por, enfim, começa a falar diversas condições que estão associadas à obesidade ou ao sobrepeso e ele fala, eu não quero ficar assim. Meu pai hoje tem apenas 60 anos, por exemplo, e ele tem sobrepeso e eu não quero chegar aos 60 anos, por exemplo, com diabetes, com hipertensão, sedentário ou fumando, enfim. E aí eu acredito que tem uma influência muito grande nessa busca então desses pacientes. Não só as informações, mas também o desejo de melhorar a qualidade, não apenas aqui a quantidade de vida. Bem legal. E ainda a respeito sobre emagrecimento, ser magro é ser saudável ou isso caiu por terra já? Isso já caiu por terra. Eu recebo aqui também diariamente pacientes que são visualmente magros. Na minha consulta eu faço a bioimpedância, que é uma avaliação corporal aqui de gordura, de massa muscular, da parte de água do corpo e a distribuição. E nós temos hoje o famoso falso magro. O que é o falso magro? É aquele paciente que está normopeso, ou seja, o peso dele está dentro do ideal, só que a quantidade em porcentagem de gordura dele é acima do esperado. Geralmente paciente sedentário, que não necessariamente tem sobrepeso ou obesidade, mas a composição corporal é predominantemente de gordura, nesse caso. Bem legal. Eu acho que eu sou um normo gordo. O normo gordo foi ótimo. Nossa, essa definição agora foi sensacional. Definição nova. Essa definição vai entrar no próximo normativo da medicina. Eu sou um normo gordo. Tá. Agora, para os pacientes normogordos, assim, tá? O cara chega contigo dizendo, quero emagrecer. Beleza. Tu vai lá, tu vai fazer todo o planejamento do cara e tudo mais. Mas eu quero que tu me diga se eu tô certo. O cara vai lá no Dr. Mário esperando um milagre. Vai acontecer? Não vai acontecer. Eu sempre digo, eu tenho 2 tipos de paciente geralmente. O que quer emagrecer e o que quer ser emagrecido. Qual é a diferença do paciente que quer emagrecer e o que quer ser emagrecido? O paciente que quer emagrecer é aquele que fala, não, chega, dei um stop, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa condição, eu não quero mais sofrer os riscos que o sobrepeso ou a obesidade está trazendo para mim. Eu quero mudar de vida, eu quero iniciar um exercício físico, eu quero me alimentar melhor, eu quero dormir melhor, eu quero ter bons hábitos. Esse é o paciente que de fato quer emagrecer. E hoje em dia, o que talvez seja até mais comum é o paciente que quer ser emagrecido. O paciente que senta na minha frente e fala, eu já não pergunto nada, o paciente já fala, eu não gosto de fazer exercício físico, eu não gosto de salada, eu não gosto de fruta, mas eu quero emagrecer. Eu falo, então você quer ser emagrecido. É diferente, o paciente fala, basicamente. Porque hoje em dia, de fato, com a nossa acessibilidade às medicações, é muito fácil emagrecer. O difícil mesmo é continuar magro. Porque hoje em dia, até um paciente sem receita médica consegue comprar uma medicação potente de emagrecimento e, de fato, consegue emagrecer. Mas o problema é isso, é que ele não está disposto, talvez, a mudar o estilo de vida, o que não vai permanecer magro. Sim. De fato, eu falo com um pouquinho mais de propriedade com alguém que já emagreceu e engordou algumas vezes. Cara, se manter o peso, se manter magro é a parte mais difícil, muito mais difícil do que mesmo a questão de emagrecer, né? E isso eu acredito que seja algo que tu já deva ter lidado algumas vezes com pessoas que já sofreram com esse efeito sanfona, né, de terem engordado, emagrecido e tudo mais. E eu acredito que isso deva ser um fator que afeta essa capacidade de emagrecimento da pessoa, não é isso? Sim, com certeza. Aqui afeta até o histórico. Eu já fui um obeso, né? Eu tive obesidade infantil. Então, assim, eu sempre falo, nós, apesar de estarmos magros, sempre vamos ter essa cabeça obesa. É meio polêmico, porém, de fato, é um medo que a gente sempre tem. É uma vontade de recorrer ao alimento diante de alguma situação adversa, por exemplo, o meu dia não está legal, eu penso diretamente em comida. Não quer dizer que necessariamente eu vou recorrer, mas é o nosso cérebro que sempre vai ter, digamos assim, esse fantasma do passado. Então, uma coisa que eu sempre busco trabalhar com o paciente é isso aqui, é a relação dele com a comida.
quão importante é a comida para o paciente, porque a partir daí a gente consegue definir as melhores terapias e não necessariamente medicamentosa, até mesmo aqui com um terapeuta, por exemplo, que seja especialista no caso, com nutricionista, enfim, obviamente com personagens aqui, com profissionais que estejam relacionados aqui à saúde principalmente, para melhorar, fazer uma abordagem integral, digamos assim, nesse tratamento de emagrecimento, que hoje em dia a gente sabe que não é, digamos assim, mediante uma causa que um paciente vira obeso, são diversos fatores que influenciam para chegar nessa doença, né? No caso, nessa condição que é a obesidade. E dentro dessa tua vivência, eu acho que é um ponto principal aqui que me chamou a atenção, é o fato de tu ter vivido a obesidade, te traz uma visão mais ampla a respeito do teu cliente, no caso do teu paciente / cliente, que vai te procurar, porque às vezes ele é cético na hora que ele vai conversar contigo falando, não, eu não consigo, eu já tentei de tudo, não é para mim, enfim, ele tem várias desculpas, e exatamente por você ter passado por isso, eu acho que tu consegue enxergar, ter uma empatia na parte do tratamento, consegue se colocar no lugar dele para poder fazer um tratamento ou dar um diagnóstico. É isso aí, Maurício. Eu vejo que às vezes alguns pacientes, quando eles começam a abrir o jogo em relação da relação que eles têm com a comida, eu mesmo me dou como exemplo aqui, quem é meu paciente sabe, que eu falo, olha, pode ficar tranquilo, eu já tive esse problema, enfim, igual eu falei, eu trato esse problema até hoje, é uma coisa que eu trabalho diariamente comigo, então assim, pode ficar tranquilo, à vontade, para a gente conversar sobre essa relação com a comida. Hoje em dia nós temos diversos tipos de pacientes em relação com fomes, digamos assim. Tem fome nutricional, que é de fato aquele paciente que você conhece, por exemplo, que senta, come bastante no almoço, come bastante no jantar. E tem aquela fome emocional, que tem alguns tipos, aquele paciente que tem compulsão alimentar, que era o meu caso, de ter ali episódios do dia, geralmente 2, 3 horas do dia, em que ele come uma quantidade absurda de comida que logo depois de comer tudo gera um episódio de arrependimento. E tem aquele paciente que é típico beliscador, que sai beliscando o dia inteiro, enfim, que é uma outra condição que também tem muita relação com uma certa ansiedade que o paciente possa ter ou que esteja enfrentando, que influencia. Então é muito importante a gente demonstrar essa empatia com o paciente e que ele entenda que, por exemplo, que a gente acaba sendo modelo, querendo ou não, para os pacientes, que deu certo, que obviamente não é fácil, é uma coisa que eu sempre falo, compulsão alimentar a gente vai lutar a vida inteira contra, porque a nossa cabeça sempre vai pensar em comida. Então assim, sendo bem trabalhado, alguns pacientes necessitam de fato de terapia medicamentosa, a gente consegue um sucesso nesse tratamento, mas primeiro a gente tem que identificar o tipo dessa fome, eu sempre falo, para a gente fazer uma abordagem multidisciplinar nesse paciente para ter o sucesso nesse tratamento. Porque a obesidade, assim, por exemplo, como a diabetes, é uma doença e precisa ser tratada. Exatamente. Tu já deve ter ouvido dentro do teu consultório que, dependendo do cliente, eles têm muitas desculpas, e uma delas é que comer é muito bom. E me tira uma dúvida, eu consigo emagrecer comendo bem? Com certeza, Maurício. A gente precisa ter boas escolhas, obviamente. É óbvio que a gente não pode se permitir o dia todo e todos os dias, tá? Eu sempre falo para o paciente, um dos nossos maiores problemas é o conhecido final de semana. Só que final de semana, geralmente sábado e domingo, mas tem alguns pacientes que quinta já inicia o final de semana. O dia do lixo todo dia. O dia do lixo é basicamente todo dia. Já começa na quinta, daí sexta, aí sábado, domingo, aí na segunda para retornar. Então, assim, pode-se comer de tudo, pode-se comer bem, o que importa é a quantidade e saber ter uma constância, saber ter assim uma boa relação com a comida de fato. Porque igual eu falei, não tem como o paciente tentar estar num tratamento de emagrecimento aqui, dando assim, por exemplo, achando que merece tudo todos os dias. Ah, hoje eu mereço porque aconteceu isso, hoje eu mereço porque eu acho que, sei lá, eu emagreci 1 quilo. Não vai dar certo. Maurício, não adianta dizer, eu malho para comer. Igual aquele meninozinho do meme, eu malho para comer. Não dá certo. E exatamente assim também, às vezes, como a bebida, a comida, uma comida que ele tem prazer em comer, é uma válvula de escape. E ele acaba, enfim, jogando, às vezes está de dieta, ou enfim, está fazendo algum tratamento, jogando tudo a perder exatamente porque teve um dia estressante, né, uma válvula de escape, ou porque eu mereço, aquele dia eu mereço alguma coisa.
e assim, volta tendo esse ciclo aí, como o Mário comentou, a questão do efeito sanfona. Sim, ontem inclusive eu vi um vídeo interessante que ele menciona quais são os alimentos que têm zero caloria. Aquela comida, a sua comida preferida que a sua mãe faz, aquele bolo do seu aniversário, o brigadeiro do aniversário da sua mãe, algumas coisas que trazem afeto, porque a gente sabe que hoje a comida para a nossa sociedade, para a sociabilidade com os nossos amigos é importante de fato. Então, não é uma coisa que a gente busca falar para o paciente, olha, eu particularmente falo para os pacientes, eu não quero ser radical, eu não vou, por exemplo, cortar, zerar a sua bebida alcoólica, obviamente, se o paciente não tiver nenhuma doença hepática, eu não vou cortar toda a alimentação, porque a gente vai acabar forma de prazeres do paciente, e isso no tratamento de emagrecimento é importante, porque se o paciente não conseguir manter isso para a vida, ele vai gerar uma frustração e não vai abandonar o tratamento no caso. Então o paciente tem que fazer algo que seja prazeroso. Então assim, saber controlar quantidades e as frequências, isso aqui é fundamental aqui para manter-se magro, que é um tema que a gente falou no começo. Mais uma perguntinha a respeito, exatamente como uma comparação que você fez com a bebida, né? Que também pode gerar algum problema ao indivíduo. Na bebida, se eu parar radicalmente, eu posso ter uma abstinência. Dentro da alimentação, tem alguma coisa relacionada à abstinência? Vou dar um exemplo, ao carboidrato, enfim, alguma alimentação que vai gerar essa ânsia compulsiva muito grande, que ele não tem como cliente, a pessoa resistir? Sim, eu tenho bastante pacientes que chegam para mim, geralmente o alimento mais viciante, chocolate, assim, que eu recebo na minha prática clínica. O paciente chega e fala, eu sou viciado em chocolate, não adianta tirar que eu não vou conseguir. De fato, o paciente gera uma abstinência, igual eu falei, ele não vai conseguir manter a vida inteira sem chocolate, então a gente vai trabalhar com quantidades e com opções melhores de chocolates nesse caso. Então, de fato, tem uma certa abstinência ali, além da bebida alcoólica, por algumas comidas e alguns pacientes que já relatam. Ou algum alimento que é muito importante para o paciente no dia a dia, enfim, pela cultura ou tradição ali do paciente, que a gente tem que, digamos assim, colocar na balança. De fato, tem um componente emocional para o paciente, então não é interessante a gente retirar. Principalmente porque quer que o paciente siga, digamos assim, isso o resto da vida. Então, que seja um controle dessa comida ou desse alimento, no caso. E aí, tu levantou a questão também de bebida alcoólica e me trouxe esse questionamento. Qual o impacto do consumo de bebida alcoólica dentro de um processo de emagrecimento? O quanto ele atrapalha ou o quanto ele não atrapalha? Explica um pouquinho para a gente melhor sobre isso. Então, o problema da bebida alcoólica é que ela é considerada um alimento, porque ela tem calorias. Tá? Porém, é um alimento pobre, porque não tem nenhum nutriente. Então, o paciente vai ingerir apenas calorias. É diferente, por exemplo, se o paciente ingerir um suco, que tem calorias, mas que tem nutrientes, que tem ingredientes aqui positivos para a saúde. Então, a bebida alcoólica é um alimento, porque ele possui essas calorias, porém, com nenhum benefício. Num tratamento de emagrecimento, nós estaremos buscando justo a restrição aqui calórica para o paciente gerar esse déficit para perder o peso. E acaba que, por exemplo, pela comida ele gera esse déficit, mas pela bebida alcoólica ele vai retornar todo esse déficit calórico. Porque, teoricamente, a gente vê, por exemplo, um copo, por exemplo, uma taça de vinho. Só uma taça de vinho não tem problema. Mas dependendo da quantidade, vai ter problema sim. Vai, inclusive, balancear esse déficit calórico, fazendo com que o paciente não perca nada por dia. Por exemplo, se eu pego um indivíduo de 70 quilos, que eu quero gerar um déficit calórico, ele teria que consumir mais ou menos, um exemplo, de 1.300 a 1.400 calorias por dia. Ele vai lá, bate essa meta de 1.300 a 1.400 calorias por dia para perder peso e toma uma taça de vinho. Já vai para, por exemplo, 1.600 calorias. O peso de hoje, ele já não vai mais perder. Ele já, digamos assim, consumiu a quantidade de calorias necessárias para manter o peso. Então, tem um impacto positivo, porque não dá saciedade em relação igual a comida dá, não traz aporte de nutrientes e, pelo contrário, traz calorias. Então, de fato, tem relação. E muitas das vezes o que eu falo, o problema do álcool é que ele geralmente pode vir associado com algum outro alimento, que daí sim gera um impacto maior ainda e também dependendo da quantidade e frequência, obviamente. O famoso tira-gosto. Isso aí. Dificilmente o cara só bebe, né? Ele tem que beber e comer ao mesmo tempo. E eu tenho um amigo que bebe, um amigo distante, que tem as bebidas que são um pouco mais calóricas e umas menos calóricas. Fala pra gente um pouquinho da diferença da cerveja, do uísque, da vodka e da cachaça.
qual a mais indicada num processo de emagrecimento? Então, a mais indicada disso é nenhuma. Desculpa, mas eu tive que interromper o Mário agora, porque nenhuma. Atrapalha o meu raciocínio aqui, que eu vou sair daqui e eu tomar uma. Menos prejudicial. Obrigado, Luiz. Vai, pode continuar. Obrigado, Mário. Os pensamentos intrusivos aqui falaram ali do outro lado. Mas sim, de fato, o mais importante é a quantidade. Por exemplo, se o paciente falar, eu vou beber uma taça ou um copo de alguma coisa, o que eu bebo? Eu vou falar, não, toma uma cerveja, por exemplo. Se gosta de cerveja, toma cerveja. Mas, por exemplo, se for uma quantidade maior, geralmente o paciente não toma um copo de cerveja, ele toma em maior quantidade. Então, é aí que ele peca. Eu geralmente prefiro perguntar ao paciente qual é a bebida preferida dele, porque a gente consegue fazer um balanço. Por exemplo, eu gosto muito de cerveja. Eu falo, não, então vamos tomar tipo 2 long necks quando for tomar. Um exemplo, entende? Eu gosto mais de vinho. Tá, vamos tomar 2 taças de vinho. Vamos tentar manter uma quantidade menor, nesse caso aqui, para gerar esse déficit calórico. Então, eu sempre prefiro manter o gosto do paciente, porque não adianta o paciente falar, eu gosto de cachaça. Eu falo, não, mas vai tomar cerveja. Então, assim, não é interessante para o paciente. Mas assim, dentre as bebidas que menos tem calorias aqui, de drinks, por exemplo, o Aperol, que inclusive é meu drink preferido, tem geralmente 80 calorias por uma taça, é um drink refrescante aqui, pra gente é uma opção muito boa. O gin, se não tiver o xarope, obviamente, é um drink muito bom. A cerveja, hoje em dia tem cerveja reduzidas em calorias, com pouco açúcar, então pode ser uma opção boa também. Vinho branco é uma opção que tem menos caloria, mas assim, muito se adapta ao gosto do paciente. Isso para mim é o que prevalece mesmo no momento dessa escolha. Tu levantou até a questão das cervejas com menos calorias, e só que muitas vezes as pessoas confundem isso com uma liberdade muito maior de consumir de uma quantidade maior. Não é porque ela tem menos calorias que ela também não vai ter calorias, não é isso? Isso aí, Mário. Muitas das vezes a gente se confunde, por exemplo, no famoso saudável hoje, em achar que por uma coisa ser mais saudável quer dizer que ela está liberada. E não. Por exemplo, um bolo saudável. Um bolo saudável tem muita caloria, não é porque é saudável que eu vou comer 4, 5 pedaços. Vai gerar um ganho calórico muito grande. Então, a mesma coisa, por exemplo, da cerveja. Tipo, é mais saudável, tem ingredientes mais saudáveis aqui, tem menos caloria, mas não quer dizer que o paciente pode tomar, por exemplo, 10, 12 long necks nesse caso. Eu vejo o pessoal trocar muito pão pela tapioca. Aí come 3 tapioca. Aí não adiantou de nada. Que inclusive o pão é melhor que a tapioca, tem bem menos calorias do que a tapioca. E o índice glicêmico, a carga glicêmica do pão é bem menor. Você que está assistindo, fica a dica aí. Tira o miolo, coloca 2 ovos e é só sucesso. Olha aí, tá vendo? Pegou a dica de graça, tá? E inclusive até é bom lembrar que é um negócio que eu ia até levantar. O Mário costuma dar muita dica bacana no Instagram, né? Lá no teu perfil do Instagram, né? Tu acaba dando bastante dica legal, muita coisa bacana, muito conteúdo bom. Sim. Quem é meu seguidor sabe, quem já mandou pergunta, eu costumo responder assim sempre que eu posto as mensagens do direct, as perguntas, assim, porque às vezes, obviamente, o paciente não vai agendar uma consulta para tirar uma dúvida, ou por exemplo, o senhor trata tal coisa. Eu respondo se sim ou se não, ou se eu já encaminho para a especialidade aqui da área. Então eu sempre costumo dar dicas até para mostrar, às vezes, que o problema do paciente que eu tenho na minha frente pode ser o problema de outro paciente. Sim, bacana, muito bacana. Bom. Meu irmão, vamos lá. A respeito, voltando, tirando um pouquinho da parte do emagrecimento, que eu me senti bem, vou começar a mudar algumas. Agora eu quero ser um falso gordo, entendeu? A diferença. Entendi. Então vamos lá. A respeito de quem busca a medicina integrativa para a parte do esporte, onde a medicina integrativa ela tem um cuidado que vai gerar uma melhora boa tanto para o atleta quanto para o entusiasta. Maurício, inclusive, foi uma área que me surpreendeu muito aqui em Tailândia. Eu, quando iniciei, logo na minha primeira semana, recebi ali alguns atletas da bike aqui em Tailândia e logo eu tive ali uma explosão de gente da bike me procurando. Isso foi o primeiro público de esporte aqui em Tailândia que eu de fato não esperava e que a gente conseguiu alcançar resultados bons. Por exemplo, aqui em Tailândia tem bastante atletas profissionais ou amadores aqui, tanto de bike, de luta, crossfit, a corrida tem crescido bastante, quanto outros, vôlei, handebol, enfim. E que os atletas me procuraram inicialmente ali da bike e eu fiz pensando no ser humano como um todo, obviamente, unindo aqui a minha pós-graduação de medicina integrativa, mas eu sempre pedi os exames ali necessários, no caso, para o desempenho do atleta aqui,
parte de vitaminas, a parte de minerais, a parte hormonal, para ver como é que tá, para ajustar. Que muitas vezes, como o paciente, por exemplo, aqui, trabalha a semana inteira, faz os treinos ali de bike 3, 4 vezes na semana, nunca parou para reavaliar. Então, mediante essa suplementação de vitaminas, minerais, o paciente começou a aumentar o rendimento. A gente começar a fazer cargas aqui de carbogéis durante a prova, nos treinos, a suplementação do pré, do intra e do pós-treinos influencia demais no rendimento. Para o paciente, ainda mais, por exemplo, os pacientes de bike aqui, de mountain bike, que inclusive Tailândia é muito bem representada, que pedalam aí 60, 80, 100 quilômetros por prova. Então, assim, eles têm que manter um rendimento muito bom, não só na largada, como na metade, assim mesmo como o sprint final, né? Então, assim, é mediante essa suplementação e vendo, obviamente, o que cada paciente tem de déficit e focando nas fortalezas desse paciente que a gente consegue um resultado melhor. E assim, tu até deu o exemplo de atletas de bike e tal, porque eles têm um desgaste prolongado, né? Um gasto calórico prolongado por provas longas e etc. Isso aí. Né? Mas também tu já deve ter recebido pacientes de outras modalidades que já são o contrário. É um esforço mais curto, mas um impacto muito maior. Como é que funciona essa questão dessa individualização do atendimento para esse lado esportivo? Mário, por exemplo, igual eu falei, por exemplo, o paciente da bike ele tem que manter o desempenho dele por 4 horas de prova, por exemplo. Diferente, por exemplo, um atleta que vai jogar uma partida de vôlei ali, que vai jogar uma partida de handebol ou que vai fazer uma corrida, às vezes de 30 minutos. São necessidades totalmente diferentes, até porque geralmente o porte do atleta já é diferente, tá? Por exemplo, o atleta de luta, dependendo da categoria dele, ele tem que alcançar o peso ali necessário e isso influencia muito na suplementação, principalmente na carga de macronutrientes. Quais são os macronutrientes? A proteína, a gordura e o carboidrato. Então isso influencia muito no pré-treino, no caso nesses pacientes, que a gente tem que dar os macronutrientes necessários para ele ter um rendimento, só que tem que cuidar para ele não passar o peso na hora da pesagem antes da luta, porque se chegar ali em segundos antes da luta com peso acima, o atleta não pode lutar, por exemplo. Com certeza. Isso é muito legal, porque, assim, como tu bem levantou aqui, Tailândia tem muitos atletas, muito mais até do que a gente imagina. Sim. Isso aqui, do mesmo jeito que tu teve a tua surpresa pela procura, às vezes a gente não tem essa ideia do quanto a gente tem atletas e atletas de bom rendimento, atletas que trazendo medalha para cá. E ter um profissional que está aqui apto a dar esse suporte, apto a dar essa assessoria, é fundamental e faz toda a diferença nos resultados dos atletas aqui de Tailândia. O teu trabalho faz muita diferença nisso também. Sim. A gente vê assim pelo rendimento dos atletas, né? Por exemplo, os atletas que estavam na temporada ali de 2023 que iniciaram a temporada 2024 e finalizaram comigo. Bastante resultados positivos aqui a gente vê pódios, igual eu falei, Tailândia, por exemplo, na bike é muito bem representada. Campeões aqui estaduais de várias categorias a gente teve, pódio de segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. Aqui uma resposta muito boa a esse trabalho que a gente veio fazendo ao longo do ano, né? Sempre os atletas de bike, eles têm essa paciência para saber que, por exemplo, não é do dia para a noite que eles vão ter o melhor desempenho na prova. Saber que haverão dias e dias, né? Que haverão provas e provas, mas que assim, a gente sempre vem buscando corrigir pequenos erros que influenciam muito no resultado, porque às vezes o posicionamento do atleta da bike, por exemplo, é questão de 10, 20 segundos do primeiro ou do segundo colocado, então influencia muito qualquer detalhe nessas 4 horas de prova, por exemplo. Com certeza. E assim como a medicina integrativa ela atua bem pautada no esporte, ela também atua também na qualidade de vida, né? No sono. Conta pra gente, quem busca essa qualidade de vida, essa longevidade, o que a medicina integrativa ela tem a somar com esse cliente. Sim, eu sempre falo, como eu mencionei inicialmente, que é uma abordagem holística, ou seja, é o entender o paciente como um todo. Quem é meu paciente sabe. A minha primeira pergunta, por exemplo, é sobre o sono. Que horas deita? Porque isso influencia muito, não só no emagrecimento, não só no desempenho esportivo, mas no controle de diversas doenças, por exemplo. Isso aqui é fundamental. Então, assim, na medicina integrativa, nessa abordagem que a gente faz, eu tento entender a rotina do paciente, o que horas ele dorme, que horas ele acorda, o que ele come no café, o que ele come no almoço, o que ele come durante o dia, qual o tipo de paladar desse paciente, se ele prefere doce ou salgado,
o paciente se exercita, qual o tipo de exercício, quanto tempo, enfim, busco o histórico familiar também, vejo os riscos que os pacientes têm por determinadas patologias familiares aqui, e tudo isso aqui a gente busca, digamos assim, individualizar o tratamento para cada situação. Às vezes, por exemplo, eu tenho pacientes gêmeos, necessidades totalmente diferentes, mesmo com alimentação igual, histórico pessoal e familiar igual, mas assim, com necessidades totalmente diferentes, que quem me diz essa necessidade, além da anamnese bem feita, são os exames aqui complementares que a gente pede para ver e os sintomas que o paciente me refere, que segundo os sintomas a gente já consegue orientar essa abordagem, esses pedidos de exames no caso. Legal. E além da parte, é feito uma anamnese, um estudo individualizado, bem legal, aí entra às vezes com a parte de medicamento. Tem algum outro recurso que tu se utiliza para levar a esse indivíduo, como eu estou falando, se o problema dele for sono, tem alguma outra coisa que a gente possa buscar ali para trazer essa qualidade de sono desse cliente? Com certeza, Maurício, eu sempre prego sobre a higiene do sono, que é evitar telas após as 10 da noite, tentar evitar aqui bebida alcoólica, por exemplo, durante a semana, influencia muito no sono reparador. Alimentação, tentar ser o mais cedo possível, nosso corpo não está preparado para se alimentar, por exemplo, 9, 10 horas da noite e logo ir deitar. Então, assim, buscar entender esse ambiente aqui do paciente e todos os fatores que podem influenciar na queixa dele, focado nessa queixa que ele tem. Então, de fato, a gente tem várias abordagens aqui que integram esse tratamento do paciente, e quando eu falo tratamento, poucas das vezes é medicamentoso, até porque, por exemplo, para sono eu não uso medicação, eu sou totalmente contra a medicação de sono, eu uso suplementação, o que é muito diferente. Então, assim, a gente sempre busca encontrar algumas integrações que vão auxiliar no tratamento desse paciente. Por exemplo, um tema que eu trato bastante, lipedema. Lipedema tem uma abordagem multidisciplinar, que geralmente lipedema se dá em mulher, é uma patologia que tem um depósito anormal de gordura, que a gente precisa de uma esteticista ou fisioterapeuta para fazer uma drenagem bem feita, precisa do trabalho de um personal trainer para fazer exercícios focados aqui para essa condição da paciente, enfim, precisa aqui de um tratamento médico, dependendo, algumas pacientes precisam de encaminhamento para especialista, no caso angiologista aqui, para avaliar essa condição. Então, toda essa abordagem multidisciplinar é fundamental na medicina integrativa. A gente preza muito por nutricionistas, por psicólogos, por fisioterapeutas, por esteticistas, enfim, por enfermeiros, por técnicos de enfermagens, por personal trainers, que de fato acrescentam bastante aqui nessa abordagem multidisciplinar do paciente. Legal. Mais um questionamento do que você falou, tira mais uma dúvida. A palavra qualidade de vida é uma palavra em alta em todas as redes sociais, enfim, no dia a dia televisivo, enfim. Só que exatamente como você abordou, eu achei bem interessante. Não adianta a pessoa buscar qualidade de vida se ela não tiver uma vida pautada em qualidade no que ela faz no dia a dia. Então, fica uma coisa fútil pensar em qualidade. Eu quero qualidade de vida, sendo que a minha vida não tem qualidade. Eu não durmo bem, eu não me alimento bem, eu não faço nada bem. Como é que eu vou ter qualidade? É exatamente isso ou tem uma outra abordagem? É isso aí, Maurício. Hoje em dia, parece simples, mas a qualidade de vida a gente tem que buscar nos nossos hábitos, no sono, na alimentação, na prática de exercícios físicos. Tudo isso aqui vão influenciar na nossa qualidade de vida. É nitidamente um paciente que, por exemplo, que inicia um exercício físico, que faz algo, obviamente, que dá prazer, um exercício que dá prazer, daquele paciente que é sedentário. O preparo físico é totalmente diferente, o risco de desenvolver patologias é completamente diferente, morte precoce completamente diferente. Então, assim, hoje em dia a qualidade está muito relacionada ao estilo de vida, que o paciente tem que se ajudar aqui, tem que querer também. Por exemplo, eu recebo pacientes que falam, eu quero um sono melhor, mas deita que horas? Eu deito meia-noite. Eu falo, não tem como ter um sono bom indo dormir meia-noite, deitar na verdade meia-noite, mas vai dormir 1, 2 da manhã todos os dias e acordando 5, 6 da manhã no outro dia para ir trabalhar. Quem é que consegue dormir 4, 5 horas por noite, estar bem durante, por exemplo, ali uma jornada de trabalho que a gente tem geralmente de 8 a 12 horas aqui? É difícil de fato. Com certeza. E, Mário, agora vamos trazer um pouquinho mais para a tua prática realmente e para o teu perfil de paciente. Hoje o teu público ele é prioritariamente feminino ou já está mais equilibrado? Então,
Meu público hoje é, em média, 70% mulheres. Eu sei porque eu vi justo isso na minha plataforma, que eu tenho que elas geram gráficos, porque geralmente o homem não tem esse costume, né? Assim, eu recebi inclusive um paciente no mês passado que ele falou, na minha família só as mulheres que têm problema. Eu perguntei, mas os homens vão ao médico? Ele falou, não. Eu falei, por isso que eles não têm problema, porque eles não procuram. Mas assim, prioritariamente que a grande parte são mulheres, porque são geralmente quem estão mais preocupadas com a estética, com a qualidade de vida, enfim, e que tem essa preocupação maior, mas que depois aqui de gerar uma certa confiança comigo, acabam trazendo filho, marido, pai, irmãos, enfim, para consulta também. Então, assim, eu digo que hoje está bem mais equilibrado do que no começo, por esse trabalho que eu venho desenvolvendo com as pacientes, e ela vem gerando essa confiança, elas vêm trazendo os homens de casa, digamos assim. Exatamente, era isso que eu ia falar, é exatamente isso, que tu deve receber muito o marido que vai lá puxado pela mulher ou alguma outra relação de parentesco aí, né? Isso aí. Porque eu fui graças ao resultado com a Clara, né? Com a minha irmã, que é a esposa do Maurício. Acho que a maioria das pessoas que assistem nos conhece, mas quem não sabe, o Maurício é casado com a minha irmã, né? Que é a Clara, e a Clara teve um resultado excelente com o Mário, e aí eu procurei o Mário pra gente fazer o tratamento também. Inclusive, acabei, bastidores de gravação. Falei pro Mário que a minha calça está folgada por culpa dele, porque eu emagreci e as roupas estão ficando folgadas. Muito obrigado por isso. Muito boa, carregada. Muito obrigado por isso. Mas é onde eu quero chegar. Fiz todo esse rodeio para chegar exatamente aí. Hoje, tu já está estabelecido no mercado, então tu já tem casos comprovados e resultados comprovados. Tu enxerga, tu percebe que esses resultados comprovados, essa galera que já mostrou, está lá comprovando a tua eficácia, é o teu principal outdoor? Justo, Amário. Principalmente aqui, que querendo ou não, é uma cidade que muita gente se conhece. Então, assim, eu geralmente recebo os pacientes que falam, eu vim porque fulana de tal tá muito bem, tá muito magra, eu conheço o sofrimento que ela tinha e eu vi que foi muito mais fácil. Então, assim, de fato, boca a boca pesa muito em Tailândia. É uma coisa que até mesmo eu atendo em Belém, e em Belém pesa bastante também. Eu pensava que não pesaria tanto, mas geralmente os pacientes que eu recebo lá é conhecido de algum outro paciente que eu já atendi. Então, aqui em Tailândia, principalmente, o boca a boca é bem pesado. Eu sabia que seria assim, mas não tanto. De fato, eu me surpreendi. Porque geralmente eu tenho algumas pacientes que eu falo, toda vez que esse paciente chega comigo, você é meu modelo. Tipo, todo mês eu recebo, às vezes, 5, 10, 20 pacientes que vieram por você. Tipo, às vezes eu recebo até uma paciente de fora de Tailândia que fala, não, fulana de tal, consultou contigo, emagreceu e está muito bem, eu também quero esse resultado. Sim, exatamente. E dentro do tratamento do lado positivo, tu já teve algum efeito sanfona que chegou a frustrar no caso do teu trabalho, que a gente sabe que a responsabilidade como profissional é tua, tu faz, só que a boca é do cliente, beleza? Então, tu já teve algum episódio que tu teve esse incômodo, porque foi uma doença que retornou ao indivíduo. Sim. Bom, eu atuo há mais ou menos 14 meses, 15 meses, mas eu já tive alguns pacientes que tiveram esse efeito sanfona de fato. E é uma coisa assim que também me deixa mal, porque assim, eu sempre falo para o paciente, geralmente o paciente que sofre esse efeito sanfona, ele tem vergonha de voltar à consulta. E eu falo, é aí que tu tem que me procurar, porque é aí que é o momento que a gente muda estratégias, reforça essa ajuda, que de fato precisa de ajuda, não precisa ter vergonha. Eu sempre falo para os pacientes, no tratamento de emagrecimento vão haver altos e baixos. Tu vai ter semanas, dias e dias, enfim. E isso é muito importante, mas é uma coisa que, com essa prática que eu já tenho, eu já reforço o paciente, pode ser que a gente vai iniciar algum tratamento, alguma estratégia e não tenha resultado, mas é aí que tu tem que me procurar, é aí que tu tem que me acionar, mandar mensagem, vir aqui, eu falo para o paciente, a gente vai conversar, que eu de fato estou disposto a ajudar o paciente, só que eu preciso que o paciente queira se ajudar. Geralmente o paciente que tem efeito sanfona é aquele paciente que quer ser emagrecido, não é aquele paciente que quer emagrecer. Então isso influencia muito no nosso tratamento. Mas independente, eu não estou para fazer julgamento se o paciente quer ser emagrecido ou quer emagrecer, eu estou ali para ajudar e para mostrar o caminho mais certo e, digamos assim, o mais longevo dentro desse tratamento de emagrecimento. Legal. E a respeito ainda das curiosidades, tu já teve algum pedido, alguma solicitação igual
a curto prazo, vou dar um exemplo, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho um final de ano e eu tenho que perder 16 quilos. Já teve essa solicitação aí e teve claro, tem que ser uma coisa bem mais restritiva, mas já teve essa solicitação e como foi esse acompanhamento? Maurício, vai chegando data comemorativa, eu até me assusto, porque chegou, por exemplo, dezembro, tanto que em dezembro ali eu já não tinha mais vaga, em novembro já não tinha mais vaga para o ano passado. E muitos pacientes queriam, mandando mensagem, nossa, mas eu preciso emagrecer, enfim, alguns pacientes chegaram, por exemplo, primeira semana de dezembro, eu quero perder de 10 a 15 quilos até o Natal. Eu falo, putz, a gente teve um ano inteiro aí, tu vem procurar faltando 20 dias para o Natal. Então, assim, é o que mais tem, tá? No projeto ali, um projeto vestido, um projeto ali, viagem, muitos pacientes querem ali dar uma reforçada nisso aqui. Mas eu sempre falo, olha, passando esse período aqui, tipo, o importante é a gente ter continuidade. Tipo, a gente sempre tenta traçar umas metas. Tem alguns pacientes que trabalham melhor com meta, por exemplo, falar, eu quero perder tantos quilos esse mês ou daqui a tantos meses. Para alguns pacientes é um incentivo, então alguns pacientes eu vejo que funciona trabalhar dessa forma, mas assim, muitas vezes me chegam esses pedidos aí quase que impossíveis para serem realizados. Legal. E outra pergunta também na parte de curiosidade como você reside em Tailândia e atende muito em Tailândia, eu sei que você conhece muita gente de Tailândia, muitos amigos pessoais também que entram em contato todos os dias com você, tu tá rolando teu feed lá e vê uma paciente sua, enfim, no dia do lixo, todo dia, ou então que não está seguindo. Como é essa abordagem? Porque eu sei que o profissional, como eu estou falando, não só como profissional, mas como amigo pessoal, tem aquele cutucão, tem aquela abordagem mais pessoal. Chama no direct. Chama no direct para dar bronca. Tem, inclusive, não só, por exemplo, no Instagram, mas pessoalmente, quando a gente sai aqui, a gente sabe que geralmente encontra 5, 6 pacientes ali que obviamente não vão estar consumindo água e alface, né? Então, assim, os pacientes ficam ali, mas assim, de verdade, eu sou muito tranquilo, eu não faço julgamento e nada, às vezes uma brincadeira, enfim. Mas que eu entendo, assim como, por exemplo, vocês não vão me ver todos os dias comendo salada, eu também não vou encontrar um paciente todos os dias comendo salada. Mas eu vejo que é muito mais por parte dos pacientes essa autocobrança, ou às vezes, por exemplo, o paciente está fazendo alguma coisa e está com algum amigo que fala, olha doutor, tua paciente aqui está fazendo tal coisa. Eu tento não gerar esse certo, digamos assim, constrangimento no paciente, porque eu sei, tipo, no consultório a gente sabe a luta do paciente que ele vem. Então, assim, não é por causa de uma coisa que eu vou julgar. É óbvio que é diferente, que eu sei que alguns pacientes, por exemplo, consomem muita bebida alcoólica, enfim, que vai ser mais difícil o tratamento, que alguns pacientes eu tenho maior liberdade para conversar sobre. Mas, enfim, que a gente sempre tenta equilibrar essa nossa acessibilidade que a gente tem com o paciente aqui, por muitas vezes ser amigo, ser conhecido, encontrar na rua diariamente. Estou sentado, chegou uma chapa gigante, esse teu Mário do meu lado, mocinho, eu pedi foi alface, veio errado, por favor. Oi, Mário. Foi sim. A gente tem falado bastante de alimentação e etc e tal. Mas, assim, óbvio, fundamental para emagrecimento é exercício físico, né? No momento em que tu tá fazendo uma anamnese de um paciente e tal, como é essa indicação de exercício físico? É pelo gosto do paciente? É pelo que mais vai dar resultado? É o aeróbico, o anaeróbico? Como é que funciona isso? Como é que tu lida com isso dentro do consultório? Eu primeiro pergunto para o paciente se ele faz exercício físico. Daí, digamos assim, eu já sigo duas linhas, faz ou não faz. Paciente, por exemplo, vamos seguir a linha do que paciente que não faça exercício físico. Eu pergunto, já fez algum? Aí o paciente fala sim ou não. E eu pergunto, gosta de algum ou gostaria de fazer algum? Aí o paciente responde, por exemplo, eu já fiz musculação há muito tempo, mas eu não gosto, eu gosto tipo de caminhada. Então, assim, eu sempre tento trabalhar no gosto do paciente. É óbvio que eu não vou deixar, digamos assim, sempre o paciente escolher tudo ali, mas assim, para mim influencia muito o paciente estar fazendo algo que gosta. Porque igual eu falei, eu não quero que o paciente faça um mês de academia e faça algo que não goste e não volte. Porque não é isso o meu intuito, não é mudar a vida em um mês do paciente. É que ele faça esse exercício pelo resto da vida dele. Então, o que me interessa muito saber é o que o paciente gosta, é a gente encontrar um esporte que esse paciente vá se encontrar, digamos assim, e gostar.
porque isso influencia muito no nosso resultado e inclusive no nosso bem-estar. É muito bom, por exemplo, tu tá praticando um esporte, tu termina o esporte e fala, nossa, eu tô me sentindo muito bem. Diferente quando tu vai uma coisa todos os dias ali, como se fosse uma luta, assim, algo que não te gera nenhum prazer. Que isso pode impactar muito negativamente no nosso tratamento, nesse paciente. E gerar um trauma até no paciente. Eu tenho pacientes que têm trauma de alguns determinados esportes, falam, nossa, eu fui, foi muito ruim, enfim. Então é justo isso que eu não quero. O que eu menos quero é que o paciente, digamos assim, tenha um trauma em relação a algum exercício físico, é algo muito importante aqui para ele, para o resto da vida, digamos assim. Tem que ser algo prazeroso. De fato. E aí, Mário, aqui eu vou te fazer uma pergunta praticamente de leigo, né? Mas que pode ser a dúvida de muita gente. Existe uma crendice de que o exercício que emagrece é o cardio, é o exercício aeróbico, né? E que o exercício anaeróbico, como musculação, por exemplo, não emagrece. Até que ponto isso é verdade? Como é que é essa relação? Explica pra gente de maneira de alguém que realmente entende. Mário, assim, sim e não, tá? Eu tenho pacientes que, por exemplo, só com cardio vão emagrecer? Vão. Tenho pacientes que só na musculação, no exercício aeróbico, vão emagrecer? Vão. Tenho pacientes fazendo 2, não vão emagrecer? Tem. Entende? Então, assim, é muito individualizado e justo aí que a medicina integrativa atua. Mas, assim, eu sempre tento desmitificar o fato de que musculação não emagrece. Musculação emagrece e, inclusive, em alguns pacientes, muito mais efetivo do que, por exemplo, uma corrida, tá? Então, assim, é muito importante a gente sempre associar exercícios físicos. O paciente vai fazer a musculação, mas ele também associa um aeróbico. É óbvio que não precisa ser todos os dias. Tem paciente que quer fazer 1 hora de aeróbico por dia depois de 1 hora de musculação. Não é necessário. Mas alguns treinos, afinal, por exemplo, 2, 3 vezes na semana do exercício resistido ali, por exemplo, da musculação, são interessantes sim para potencializar, principalmente o paciente que quer buscar um emagrecimento, para perder. Então, aí o nosso corpo, depois de um tempo fazendo o mesmo exercício ou, por exemplo, conseguindo a mesma alimentação, tende a entrar uma resposta metabólica adaptativa. O que é isso? Seria parar, digamos assim, a perda de peso, porque ele entende, ele está emagrecendo, então eu vou parar essa perda de peso, senão ele vai morrer. Então ele vai se adaptando, uma termogênese adaptativa, aqui que o corpo vai fazendo. Então é justo aí que a gente vai tentando driblar, vai trocando os treinos, vai trocando aqui a alimentação, vai mudando estratégias para o corpo continuar respondendo a esse tratamento de emagrecimento. Então, por isso que é muito importante associar um treino, por exemplo, resistido com um treino uma corrida, por exemplo, que para potencializar o tratamento aqui de emagrecimento do paciente. É tipo o corpo tentando te sabotar, é isso? Infelizmente, é tipo o corpo tentando sabotar a gente. E é aí que a gente tem que ir mudando sempre a estratégia. Por isso que o contato com o paciente mensal ou bimensal é muito importante, porque é aí que a gente vai entendendo o que pode estar acontecendo que pode estar sabotando o paciente. Mesmo, por exemplo, o paciente fala, eu estou seguindo o mesmo planejamento de treino, a mesma alimentação e eu parei de emagrecer. O que aconteceu? Essa resposta metabólica mesmo, que tende a frear mais cedo ou mais tarde. E exatamente como foi colocado aí a questão é até uma curiosidade, às vezes as pessoas te perguntam no Instagram também, mas a gente sabe que os veículos de comunicação aí tem muita pergunta e resposta todo dia também, e às vezes a pessoa que está procurando a informação, ela também se sabota. Por quê? Ela está vendo, ela leu que tal coisa não engorda, e ela acha que aquilo, porque foi falado por fulano, que ele não tem às vezes nenhuma relevância nenhuma, não tem nenhum grau instrutivo, falou aquilo ali, ele segue aquilo ali. Então, é uma pessoa que é formadora de opinião. E acaba que isso, tanto às vezes o corpo pode sabotar, mas às vezes a própria pessoa que está buscando esse resultado, ele se sabota porque acredita em tudo que lê. Isso, tu percebe isso no dia a dia também? Frequentemente, Maurício. Hoje em dia, pelo excesso de informação, algumas boas, outras ruins, chega a ser um problema. Mas o paciente sempre chega com essas dúvidas, falando, mas porque eu vi que o pão não presta. E é aí que a medicina integrativa atua. Ela vai ser individualizada, esse tratamento, dependendo do paciente. Alguns pacientes a gente vê de fato que tem uma sensibilidade maior, por exemplo, ao glúten. De fato, não é interessante. Algumas doenças inflamatórias que talvez se beneficiariam com a retirada do glúten. De fato, seria interessante. Mas igual mesmo a gente estava mencionando, a tapioca tem mais caloria que o pão. Então, para que eu vou trocar um pão que tem pouca caloria? O paciente geralmente gosta mais de pão com ovo do que tapioca com ovo.
dependendo aqui do gosto do paciente, se vai gerar uma caloria maior porque ele viu na internet que o pão faz mal. Então, assim, é muito individualizado esses tratamentos aqui, de fato. Exatamente aí o ponto chave, que a medicina integrativa ela tem uma abordagem muito ampla. E puxando para a nossa cidade, como você vê, Mário, essa abordagem a longo prazo da medicina integrativa, quais são a projeção disso para o futuro? Maurício, a medicina integrativa está numa crescente muito grande porque hoje em dia o paciente ele não quer só quantidade de vida, ele quer qualidade de vida. Tá? Hoje nós automaticamente aqui estamos vivendo mais, só que não significa que a gente está vivendo melhor. Tá? E é justo aí que o paciente vai construir o futuro hoje. Eu sempre falo, por exemplo, hoje eu recebi uma paciente de 58 anos mais ou menos, com obesidade mórbida, grau 3 aqui, que hoje muito ativa, enfim, consegue realizar todos os exercícios diários aqui, mas eu falei, olha, se a senhora continuar assim, sedentária, com obesidade, a senhora em 10 anos não conseguirá sentar sozinha num vaso sanitário, não vai conseguir levantar da cama, não vai conseguir entrar no carro, vai precisar de ajuda. Então eu tento trazer, digamos assim, o futuro para o presente, para o paciente se enxergar na situação que ele está e o que ele projeta a vida dele, como é que ele quer viver em 5, 10, 20, 15 anos. E isso traz um impacto muito grande, eu vejo, para o paciente, porque muitas vezes a gente não entende de fato o que a gente pode estar fazendo em relação à construção do nosso futuro hoje. Então, hoje em dia a procura é muito grande por qualidade de vida. Obviamente, igual a gente falou, algumas necessidades especiais aqui de perda de peso, de suplementação, enfim, de tratamento de alguma doença específica, mas a qualidade de vida hoje é chave, é a procura que o paciente quer. Ele busca tudo isso que a gente esteve comentando por qualidade de vida. Que bom, Mário, que bom que tu veio para cá com a gente. Eu quero te agradecer demais. A gente vai caminhando para o fim desse episódio do Papo Pro. Mais uma vez, tenho certeza de que a gente tem assunto para muito mais horas de conversa, mas numa próxima oportunidade, numa segunda visita, num segundo episódio nosso juntos, a gente vai ter bastante coisa ainda para falar. Mas eu quero muito te agradecer ter aceitado o convite, por ter participado com a gente, tirado as nossas dúvidas e de todo mundo que está assistindo. E agora eu quero deixar a câmera aberta para tu falar, dar o teu recado, se comunicar diretamente com as pessoas, dizer como é que eles podem te achar e como é que eles podem acompanhar o teu trabalho. Quero agradecer aqui ao Mário e ao Maurício pelo convite, a toda a equipe aqui do Papo Pro, que me receberam, que me fizeram esse convite para vir aqui conversar um pouco da medicina integrativa e do meu trabalho aqui no município. E eu quero conversar com você que tem desejo aqui de ser meu paciente ou que tem algumas dúvidas relacionadas à medicina integrativa, à minha área de atuação. Só entrar em contato aqui comigo no meu Instagram, Dr. Mário Lorenzoni, tem o link lá na bio, onde você vai ser direcionado, dependendo se quiser teleconsulta, consulta em Tailândia, em Belém, para a gente te explicar certinho como é que funciona, como é que está incluso em relação à consulta, tudo que vem aí para agregar ao seu tratamento. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição sempre de quem é paciente e quem vai ser o paciente. Então, só entrar em contato comigo que vai ser um prazer conversar com vocês. É isso aí, pessoal. Sigam o Mário lá nas redes sociais. Sempre tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal, como ele trouxe para cá hoje, como teve nesse episódio, mais um episódio do Papo Pro, que eu quero agradecer. Agradecer ao Mário, agradecer a equipe da TMD e agradecer a você que está assistindo a gente. O Papo Pro é uma produção da TMD, com oferecimento de RMC Contabilidade Consultiva, LM Empório, Imobiliária Cavalcante, Mateus Pet Shop e Açaí do Neto. Eu agradeço a cada um dos nossos patrocinadores por viabilizar o Papo Pro e nos permitir trazer para cada um de vocês e trazer para a Tailândia conteúdo bacana com profissionais capacitados. Maurício. Muito obrigado a todos que acompanham a gente. Gostaria de solicitar que vocês sigam a gente nas redes sociais e assistam também ao episódio completo pelo YouTube. E você que tem um amigo que acha que pode precisar do acompanhamento do meu amigo Mário, ele é excelente no trabalho que ele faz. E lembrando, não só pela questão de qualidade de vida, tem que pensar para o futuro. Eu achei um papo muito interessante, porque tirou muitas dúvidas, acho que tirou de muita gente e minha pessoal também. Achei um papo extremamente relevante para o nosso dia a dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Mário. Obrigado, TMD. Obrigado, nossos patrocinadores. Obrigado, Maurício. Esse foi mais um Papo Pro.